Como é gostoso, após um dia de trabalho, de atividade, poder parar um momento para exaltar e glorificar o nome do nosso Deus. Um Deus onipotente, onisciente, onipresente, um Deus de amor. Estamos felizes com a presença de cada um aqui, que possamos honrar e agradecer o nome dele. É muito bom ter você conosco. É muito bom a sua participação aqui conosco para poder exaltar o nome desse Deus poderoso, desse Deus grandioso. Estamos passando um momento diferente, né? Um momento que a gente tem culto agora pelo Zoom e não tem culto mais presencial. Mas como família Jardim Lilá, tanto comercial, independência e Lilá, nós ficamos muito felizes de ter esses momentos unidos com vocês. E isso deixa a gente muito feliz. Que Deus continue nos abençoando e que nós possamos cada vez mais exaltar e agradecer o nome dele. Nós teremos agora uma oração com o nosso irmão Sidney. Ele está presente? Nosso irmão Sidney, acho que ele não está presente, então eu vou orar mesmo. Então, vamos orar? Oremos. Pai Todo-Poderoso, como Tu é onisciente, onipresente, sabe de tudo, Pai. E temos entregado todas as nossas vidas, todos os nossos sonhos, todos os nossos planos em Tuas mãos. Pedimos que o Senhor esteja conosco nesse estudo, que possamos cada vez mais, Pai, fortalecer a nossa fé e assim possamos compartilhar desse amor maravilhoso que só vem de Ti. Amém. Pai Todo-Poderoso, esteja conosco, nos ajude, nos fortaleça, nos purifique. É isso que lhe peço, no nosso nome, Senhor Jesus. Amém. Amém. Para início do nosso culto, nós iremos cantar o hino O Rei Vem Vindo, para a honra e glória do nosso Deus. O mercado está vazio, o trabalho terminou, não há tráfego nas ruas, o barulho já cessou, os ceifeiros lá no campo já deixaram seu labor, em suspense está a terra, é a volta do Senhor. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, a trombeta Está soando, ouvidos a chamar. o Rei. Abrem sepulturas ante a ordem do Senhor. Os inimigos ressuscitam entre os anjos.
Muito, muito em breve, o Rei estará vindo para nos buscar. É muito bom saber que temos uma esperança, mesmo em um mundo de tantas dificuldades, tanto sofrimento, tantas coisas ruins acontecendo, temos a esperança que Deus está próximo de vir. E aí nós teremos um local onde realmente reinará a paz, o amor, aonde somente as coisas que realmente vêm do nosso Deus, ela terá espaço. E ela terá, então, esse momento único e exclusivo para nós. É muito bom entender, compreender um pouco mais desse amor maravilhoso. Não estou fugindo um pouquinho do que foi combinado aqui, mas eu vou deixar quem tiver um ou dois pedidos ou agradecimento para fazer especial, pode nesse momento expressar um ou dois e momentos sucintos, rápido, tá ok? Não pode ser muito demorado, que o pastor já está preparadinho ali para começar o sermão, tá bom? Então, se você tiver um ou dois pedidos especiais ou agradecimentos, levanta a mão que a gente vai liberar o seu microfone. Só vou identificar quem é a pessoa, tá ok? Tem alguém no nosso meio que tem um pedido especial ou agradecimento? Não estou vendo ninguém. Opa, tem a irmã Luzia. A irmã Luzia. Irmã Luzia, pode falar, irmã. Então, eu agradeço a Deus pela minha vida, por Ele ter misericórdia de mim. Março, eu peguei o Covid. Graças a Deus, em um mês eu estava boa, não fui para o hospital, não precisei ir ao hospital, não precisei procurar médico, fiquei trancada dentro de casa. Então, eu louvo a Deus por estou bem, graças a Deus. Amém, irmão. Amém. Esse é o nosso Deus poderoso. Mais alguém tem algum pedido especial ou agradecimento? Gostaria de relatar? Se tiver, levanta a mão e eu dou o poder de palavra para ti. Alguém? Não havendo, pastor, as palavras agora estão contigo. Que Deus possa te abençoar. Hoje o nosso tema é a marca da besta. O pastor vai detalhar um pouco mais esse assunto conosco. Boa noite a todos. É uma alegria a gente poder estar juntos aqui novamente, né? Manuzia, fiquei feliz aí pelo seu testemunho, viu? A gente que vai conversando com os irmãos, a gente fica ouvindo, né, os testemunhos. Eu fico muito feliz em saber que Deus tem cuidado do seu povo, né? A gente tem feito uma série de estudos, eu espero que essa série possa estar fazendo com que você enxergue o momento que nós estamos vivendo, né? A ideia dessa classe aqui foi, a princípio, apenas temas doutrinários, e aí nós acabamos enveredando um pouco também pelas profecias, e eu sou um entusiasta das profecias, eu gosto muito, né? Então nós vamos continuar com alguns estudos sobre profecias, não sei até quando aqui nessa plataforma, né? Só na plataforma, mas enquanto nós não pudermos estar na igreja, nós estaremos aqui às quartas juntos com vocês, né? Na verdade, o estudo de hoje é uma continuação do estudo da quarta passada. Só lembrando, quarta-feira passada nós começamos a falar sobre esse tema, e quando você lê sobre a questão da marca, da marca, né, que é colocada, você tem a marca da besta e o selo de Deus, que são selos, né, que são marcas. E quando você lê sobre a marca, indistintamente, você já consegue enxergar os 144 mil. Então, foi importante nós estudarmos um pouco sobre esse grupo. E aí, só para refrescar a memória de vocês, no estudo que nós tivemos, eu deixei muito claro que os 144 mil é um número simbólico. Inclusive, o próprio capítulo 7 do Apocalipse, quando descreve esse grupo, ele fala que é uma grande multidão que é incontável, que ninguém poderia contar, né? Então, 144 mil não é um número literal. E eu trouxe todas as razões do porquê que nós cremos nisso, né? O capítulo todo, ele é simbólico, então nós entendemos que também o número é simbólico. Já é um ponto que eu queria que ficasse muito claro para você.
144 mil não é um número literal, é um número simbólico. E eu mostrei para vocês que esse grupo eles têm algumas características, tá? Agora, hoje, de maneira muito mais clara, nós vamos identificar que marca é essa que esse grupo recebe, tá bom? E nós vamos fazer essa distinção entre o selo de Deus, ou a marca de Deus, e a marca da besta. E aí eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu só fechar aqui. Antes de iniciar o estudo aqui, só queria lembrar vocês que nós estamos transmitindo o nosso culto via Facebook, né? Então, assim, nunca é demais a gente relembrar para você tomar uns cuidados, né? Do que você está fazendo, as coisas que você está realizando aí, que você, pelo menos se você está com a câmera ligada, é importante você saber que você está sendo visto por outras pessoas, não só na plataforma aqui, né? Mas no Facebook e assim por diante, tá bom? Só para relembrar só, tá bom? Agora eu vou compartilhar aqui a tela e aí a gente vai continuar o estudo da semana passada. E eu só fazer um negócio aqui antes que eu comece, quando comecei esse estudo aqui na semana passada, eu comecei com esse título, O Povo dos Últimos Dias. E como não tinha como realizar esse estudo dentro de um único estudo, aí tem a sequência que é a parte 2, né? Bom, vamos lá, vamos para o nosso estudo de hoje. A marca da besta ou selo de Deus. A Bíblia é muito clara que existe a marca da besta e que existe o selo de Deus. E aí agora a questão é, quem é que vai receber esse selo? Quem é que vai receber essa marca? Ou, que marca você vai receber? E por que o apóstolo João, quando ele fala dessa identificação, ele usa essa terminologia, marca, selo? Qual a importância do selo no contexto bíblico? Qual a importância de um selo no Antigo Testamento? Os selos eles tinham alguns propósitos, né? E um deles era a identificação de autoridade. E aí vocês têm alguns selos aí, que eu coloquei como exemplo, de selos religiosos, selo de cunho jurídico também, mas os selos eles tinham uma importância, eles tinham a ideia de identificar, de lacrar, para que não fosse violado, tá? E essa ideia do selo é muito importante, porque ao final desse estudo eu quero mostrar para você quais serão os nossos outros estudos que faremos daqui para frente. Queridos, se caso estiver travando alguma coisa aí, me dê um retorno, tá bom? Que às vezes pode ser que aconteça de travar e a gente acaba não vendo, né? Bom, vamos lá. Eu quero dar existem vários exemplos na Bíblia de selos, né? Ou de ocasiões em que houve o uso do selo. Eu quero usar dos dois que eu estou colocando aqui, eu quero ler um com vocês. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, no livro de 1 Reis, no capítulo 21. Abra sua Bíblia aí, 1 Reis, capítulo 21, verso 8. Bom, o texto aqui, enquanto você abre aí, esse aqui esse capítulo conta a história do esposo de Jezabel, Acabe. A história aqui do capítulo 21 fala que ele, ali ao lado do palácio dele, havia uma plantação de vinha, uma vinha. E ele teve interesse por essa vinha, que era a vinha de um homem chamado Nabote. E ele então vai até essa vinha, a esse homem, e oferece comprar a vinha dele. Mas ele disse que não tinha interesse, porque a vinha dele era da família. E então ele chega em casa, meio triste, e a esposa pergunta, que no caso aqui era Jezabel, né? O que havia acontecido. E ele começa então a reclamar, dizendo que havia desejado comprar a vinha de Nabote e ele não quis comprar. E ela então faz todo um arranjo para que Acabe pudesse conquistar essa vinha. Ela, na verdade, faz toda uma armação. Eu queria ler com você aí o verso 8. 1 Reis, capítulo 21, verso 8. E o texto diz assim: Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele
e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade, e habitavam com Nabote. Vamos continuar lendo o texto aqui, só para vocês entenderem o que aconteceu nessa história bíblica. E escreveu cartas dizendo: apregoai um jejum, trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar de fronte dele 2 homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Apregoaram o jejum e trouxeram Nabote para defronte do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Bom, esse texto aqui, então, ele conta de um episódio onde Acabe desejava comprar essa terra e a sua esposa, Jezabel, pega o sinete dele e sela cartas, ela escreve cartas em nome do rei, e ela então sela essas cartas com o seu anel, com o seu selo, e envia para as pessoas. Então, quando eles pegam essas cartas, eles identificaram de quem eram essas cartas. E acabou que ele fez com que esse homem morresse, né? Por causa da sua ambição. Tá? Um selo, ele contém 3 partes. São 3 características. O nome do legislador, o título e autoridade, no caso, né? E a extensão do seu domínio. Todos os selos no Antigo Testamento e selos no período bíblico tinham essas 3 características. E essas 3 características são muito importantes para nós identificarmos o selo de Deus. O selo de Deus, ele tem que ter essas 3 características, tá bom? Quando nós vamos lá no livro do Apocalipse, no capítulo 14, nós já lemos esse texto no estudo anterior, o texto diz assim: então olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que traziam escritos na testa o seu nome, no caso Jesus, e o de seu pai. Então aqui nós vemos a ideia de propriedade, tá? Quem é o proprietário? Deus ou o diabo. Nós só temos 2 caminhos. Queridos, quando nós falamos dentro do contexto religioso, quando nós falamos dentro de um contexto cristão, dentro de um contexto bíblico, só existem 2 caminhos. Ou somos filhos de Deus, ou do diabo. Não existe meio termo. E aqui, nós falamos do proprietário e da propriedade, que no caso somos nós. Quem será o nosso proprietário? E nós seremos propriedade de quem? E essa distinção entre esses 2 grupos é feita por meio do selo. O texto bíblico aqui é muito claro. O Apocalipse fala que essa distinção é feita pelo selo. Eles tinham na sua testa o nome de Deus, tá? E o nome de Cristo. Agora, lembram que nós falamos das características? Bom, primeira coisa que nós temos que entender, aonde é que este selo ele é encontrado nas Escrituras. Eu coloquei aí, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia para que nós pudéssemos confirmar. Abra sua Bíblia em Isaías, no capítulo 8. Isaías, capítulo 8. E eu vou esperar você achar. Isaías, capítulo 8. Aqui eu não estou conseguindo ver ninguém de vocês, tá? Eu não consigo ver as reações, se vocês já acharam ou não. Mas vamos lá. Isaías capítulo 8, verso 16. Olha o que o texto nos diz. Resguarda o testemunho, sela o quê? A lei no coração dos meus discípulos. Coração aqui é símbolo de entendimento, da razão, do pensamento. E aqui o texto de Isaías fala que este selo é a própria lei de Deus, é encontrado na lei de Deus. Agora, queridos, nós temos que estudar aqui uma coisa muito importante. Neste selo, nós precisamos encontrar essas 3 características. Lembra lá no começo que o selo tinha, eu identifiquei 3 características? O nome do proprietário, quem ele era, o seu título, o que ele é? Ele é um rei, ele é um príncipe, e a extensão do seu domínio. Então, o nome, o seu título e a extensão do domínio.
Essas 3 características nós temos que encontrar no selo de Deus, tá? E como nós falamos que o selo de Deus está na lei dele, nós precisamos identificar dentro da lei aonde é que se encontra. Nesse texto aqui, da escritora Ellen White, ela diz assim, o selo não é uma marca que pode ser vista, mas a consolidação da verdade para que eles, no caso aqui o povo de Deus, não possam ser abalados. O texto é muito claro, o selo de Deus não é algo visível que nós podemos ver, tá? Então o selo de Deus deve ser encontrado na sua lei, e ele deve ter o seu nome, o seu título e o seu domínio. São 3 características que eu já falei aqui. Aonde nos 10 mandamentos nós encontramos essas 3 características? Eu quero ler um texto antes aqui, diz assim, no livro Profetas, Testemunhos Seletos, da escritora Ellen White, visto que a observância do sábado é um sinal de santidade, ela constitui uma parte importante da experiência de justiça pela fé em Cristo. De todos os mandamentos, só o 4º contém o selo do grande legislador, criador dos céus e da terra. Bom, vamos lá. Eu, na verdade, era para ter um pedaço aqui. Queridos, vamos lá no capítulo 20. Vamos lá em Êxodo, capítulo 20. Aconteceu alguma coisinha aqui no meu slide aqui que pulou uma parte aqui, mas não tem problema. Êxodo, capítulo 20. Eu queria que você fosse lá. E de maneira bem rápida eu queria analisar esses mandamentos aqui com vocês. E eu queria identificar essas 3 características. E o texto, no verso 3, já começa com o primeiro mandamento. O texto diz assim, Êxodo 23, 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. O verso 4 é o segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não os adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Vejam, nós já lemos aqui 2 mandamentos. Nesses 2 mandamentos, no primeiro, você não tem nenhuma daquelas 3 características. No segundo, nós temos uma característica, que é quem aqui? O nome de Deus. Já no terceiro mandamento, diz assim, verso 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Bom, no terceiro mandamento também você tem uma característica, o nome de Deus. Agora, olha que interessante, quando nós vamos para os outros mandamentos, no verso 12, que é o 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Nesse mandamento também, no verso 12, nós temos uma característica. Verso 13, não matarás. Nós não temos nenhuma característica. O 7º mandamento, não adulterarás. 8º mandamento, não furtarás. 9º mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Percebam, na lei de Deus aqui, nesses mandamentos que eu li, e de propósito eu pulei um, não traz essas 3 características que nós havíamos mencionado. Agora, olha que interessante o 4º mandamento. Leia comigo aí dos versos 8 ao 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem os forasteiros das tuas portas para dentro. Olha o que diz o verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Olha que coisa impressionante. No 4º mandamento, nós encontramos essas 3 características. Nós encontramos o nome de Deus, eu coloquei na tela aí, ó, Senhor teu Deus. Nós encontramos o título de Deus, fez os céus e a terra. Deus, ele é o quê? Criador. E nós temos aí também o domínio
de Deus, ou a extensão territorial. Fala aqui que Deus é criador, que ele fez os céus e a terra. Logo, Deus é dono do quê? De tudo. Deus é dono do planeta Terra, Deus é dono do universo, Deus é criador. E, queridos, é o único mandamento dos 10 que traz essas 3 características: o nome dele, o seu título e o seu domínio, a sua autoridade. Agora, olha que interessante. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Um selo oficial, ele apresenta essas 3 características. Nome do proprietário. Eu dei aqui um exemplo. Por exemplo, o senhor Jair Bolsonaro. Posição oficial que ele desempenha: presidente da República. Localização territorial: República Federativa do Brasil. No 4º mandamento, nós encontramos essas 3 características, que no caso aqui é o selo de Deus. No 4º mandamento, nós encontramos de maneira explícita o selo dele, que são elas: o nome dele, nome de Deus, o título, criador, e o domínio, céus e terra, mar e tudo que neles há. Então, é muito claro que no selo de Deus tem essas 3 características e elas são encontradas no 4º mandamento. Agora, eu já vi pessoas dizendo o seguinte, que o sábado foi dado aos israelitas. Mas quem são os israelitas? Quem é Israel? Interessante que a palavra Israel, ela se origina com Jacó. Lembra que Deus muda o nome de Jacó para Israel? Agora, vamos lá comigo em Gálatas, capítulo 3, verso 29. Tem vários textos aqui, mas eu quero só ler Gálatas. Gálatas, capítulo 3. Está lá no Novo Testamento. É muito interessante isso aqui. Gálatas, capítulo 3. Olha o que diz aqui, o verso 29. Gálatas, capítulo 3. Olha que texto interessante isso aqui. O texto diz assim, ó: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo o quê? A promessa. Vamos ler também aqui Romanos 2. Olha que outro texto bonito. Romanos 2, versos 28 e 29. O verso diz assim, ó, o texto diz assim, ó, Romanos 2, versos 28 e 29. Porque não é judeu quem é apenas exteriormente, e nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Queridos, o texto aqui é muito claro. Judeu não é apenas aquele que é na carne, mas aquele que é no espírito, né? Aquele que é interiormente. E aqui o texto de Gálatas é muito claro, que aqueles que aceitaram a Cristo como seu Senhor são filhos, descendentes de Abraão, segundo a promessa. Queridos, logo, se você aceita Cristo em sua vida, se você é um cristão, você é um judeu, não segundo a carne, mas segundo o espírito. Logo, o sábado foi dado para você, que é um judeu espiritual. Entendeu? Agora, por que é tão importante o sábado dentro das Escrituras? Ezequiel 20:20, está aí na tua tela, nós podemos ler aí, o texto diz assim: santificai os meus sábados, por servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Deus estabelece o sábado como um selo de separação, como uma marca daqueles que são fiéis a Ele. Está aí na Bíblia, é muito claro. Então, quando Deus ele sela o seu povo, ele faz isso para que ele coloque esse povo como propriedade dele, exclusiva dele. Agora, lembra que no estudo anterior eu soltei um vídeo da excelentíssima Dilma Rousseff falando de uma carteira que seria com um chip? Era mais ou menos isso aqui que ela mencionava. E eu vi gente dizendo o seguinte: olha aqui tem um chip, isso aqui é a marca da besta. Queridos, a marca da besta não é um chip, não é um carimbo, não é algo que vai ser implantado nas pessoas. Tem a ver com fidelidade, não tem a ver com algo que os seres humanos criarão. E isso é algo estabelecido por um poder religioso que será estabelecido aqui na Terra. Se Deus estabelece o sábado como a marca ou o seu selo, o diabo ia colocar ia contrapor isso.
Quem é a besta que imprimirá a sua marca? E que marca é esta? E agora eu queria que vocês lessem comigo Daniel capítulo 7. Eu coloquei, mas eu queria muito que você fosse lá em Daniel capítulo 7. Verso 25. Daniel capítulo 7. O texto diz assim, ó, Daniel capítulo 7, verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Eu não vou entrar em todos os detalhes, mas o que queria chamar a atenção que diz aqui que haveria de se levantar um sistema, um poder que mudaria os tempos e a lei. Interessante que a palavra tempos aqui, no grego, é calendário. Haveria um poder que mudaria o calendário e a lei. E aí eu queria ler algumas coisas com vocês agora. O sistema papal, ele ousou efetivamente alterar a lei de Deus, os 10 mandamentos. Por exemplo, segundo mandamento, não farás para ti mais escultura, e não te encurvarás a elas, e nem as servirás. Foi simplesmente tirado do catecismo. E o 4º mandamento, lembra do dia do sábado para o santificar, como único dia de guarda, né? Se refere a tempo. Foi alterado. De descanso de Deus que passou do 7º para o 1º dia da semana. Olha só para dar exemplo a vocês. Tem pessoas que dizem assim, não, mas o sábado foi alterado. E eu coloquei aqui, ó, de Gênesis até o livro do Apocalipse, textos que são irrefutáveis em relação à imutabilidade do 4º mandamento. Ou seja, o 4º mandamento não foi mudado por Deus, não foi alterado. Tá? Agora, vamos pegar alguns textos aqui. O que o Papa diz? O papado, na verdade. O papado se proclama autor da mudança do sábado. Deixa eu só tirar um pouquinho da tela aqui, que eu preciso alterar um negócio que está me atrapalhando aqui. Do sábado, considerando esse fato como um sinal do seu poder em questões religiosas. E aqui, olha o que diz esse texto aqui, ó. Peguei da imprensa católica, Sydney, 25 de agosto de 1900. Olha o que diz lá. Entenda que isso aqui é um documento deles. O domingo é uma instituição católica e a sua observância pode-se justificar somente com base na autoridade de princípios católicos. Do início até o fim das escrituras sagradas, não existe um só versículo que autorize a transferência do dia de adoração pública semanal do último para o 1º dia da semana. Veja, isso aqui é de um material da Igreja Católica. Mas vamos ver outros textos. Olha o que ele diz ainda. Eu peguei aqui nesse material o Catecismo Católico, a Doutrina da Conversão, do Papa German. Ele diz assim, nós celebramos o domingo em vez do sábado porque a Igreja Católica, no Concílio de Laodiceia, em 364, transferiu a santidade do sábado para o domingo. Está lá, ó, Catecismo Católico e a Doutrina da Conversão. Vamos pegar mais um texto deles. Lá, num material do Papa Enright, em 15 de 12 de 1889, ele diz assim, foi a Santa Igreja Católica que transferiu o dia de descanso do sábado para o domingo, o 1º dia da semana. Qual é a igreja a qual toda a civilização mundial mostra obediência? Os protestantes professam ter grande reverência diante da Bíblia e, no entanto, através da celebração do domingo, reconhecem a autoridade da Igreja Católica. A Bíblia diz, lembra-te do dia do sábado para o santificares. Mas a Igreja Católica diz, não, guarda o 1º dia de semana como santo. E o mundo inteiro presta-lhe obediência. Percebo que nesse texto aqui, do padre Enright, ainda há uma ironia com relação aos protestantes. Isso é muito triste. Mas vamos continuar. Esse professor aqui, ele tem um site e ele faz estudos, ele dá, na verdade, estudos doutrinários da igreja. E eu pesquisando um dia esse site, eu achei uma coisa interessante, qual é o motivo que leva a igreja a guardar o domingo? Eu vou destacar aqui, e ele diz assim, o motivo mais importante é que Jesus ressuscitou no domingo, inaugurando o quê? Uma nova criação, libertada do pecado. Assim, o domingo, Dominus, dia do Senhor, é a plenitude do sábado judaico.
sabemos que o Antigo Testamento é em figura do Novo. O sábado judaico é uma figura do domingo cristão. Isso está no Catecismo da Igreja Católica. Então, qual é o motivo que eles colocam para a guarda do domingo? Ressurreição de Cristo. Mas você não tem nenhum texto bíblico autorizando isso, ou um assim diz o Senhor em relação ao domingo. Tá? Bom, mas vamos continuar aqui. Olha o que a Igreja Católica fala sobre a Igreja Adventista. No Boletim Católico Universal do dia 14 de agosto de 1942, eles dizem assim: a Igreja mudou a observância do sábado para o domingo pelo direito divino e a autoridade infalível concedida a ela pelo seu fundador Jesus Cristo. O protestante, propondo a Bíblia como seu único guia de fé, não tem razão para guardar o domingo, observar o domingo. Nessa questão, os adventistas do sétimo dia são os únicos protestantes coerentes. Uau! Olha que coisa interessante. Eles falam que os evangélicos não têm direito de guardar o domingo, porque o domingo é uma instituição deles. Eles estabeleceram. Eles mudaram. Agora, o selo da besta, o que seria? Se a marca de Deus e o selo de Deus é o sábado, o contrário do sábado é o domingo, que Daniel capítulo 7, 25 diz que estabeleceria o quê? Mudaria os tempos e a lei. Então, o domingo, que será estabelecido como um dia de guarda por um decreto, esse sim será o selo da besta. Tá aqui esse aqui. Olha só, o mandamento do sábado, eu li isso aqui no começo, é o selo de Deus, porque contém o nome, a autoridade e o domínio do legislador. Aprovação de uma lei dominical. No livro Eventos Finais, a escritora Ellen White diz assim: em breve serão impostas as leis dominicais e homens em posição de confiança ficarão furiosos com o pequeno número do povo de Deus que guarda os mandamentos. Queridos, só queria deixar uma coisa aqui clara. Às vezes eu cito aqui a Igreja Adventista, mas eu creio que pessoas de várias denominações, no momento certo, ouvirão a voz de Deus e serão fiéis a Ele e começarão a guardar a sua lei. Nós cremos que pessoas de outras denominações também se salvarão. Deus tem seus filhos espalhados em todos os lugares. Agora, todos que agora não aceitam o sábado, já recebem a marca da besta? Eu gosto muito desse texto aqui de Ellen White, ela diz assim, ó, a observância do domingo ainda não é um sinal da besta, e só será quando sair o decreto que obrigue os homens a guardar o falso sábado. Virá o tempo quando esse dia será a prova, mas este tempo ainda não chegou. Hoje, os que guardam no domingo não ainda estão recebendo a marca da besta. Antes, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Que fique claro aqui, e aí eu estou chegando ao final do nosso estudo. A marca da besta não é algo visível. A marca da besta não é um chip. E a marca da besta não é algo biológico. A marca da besta tem a ver com a fidelidade. O selo de Deus, o sábado da lei dele. A marca da besta é o domingo, lei que foi alterada e mudada pela própria igreja e que ela confirma isso. Então, que fique muito claro isso. E aí eu quero encerrar. Eu estou lendo um livro chamado Viagem ao Sobrenatural. Eu já tinha lido esse livro uma vez, voltei a ler de novo. Conta a história de um homem que, na sua juventude, se tornou satanista. Ele ficou muito decepcionado com a igreja na época, né? Ele era de uma denominação, ficou muito decepcionado com a igreja e ele então acabou se enveredando pelo satanismo. E lá, numa dessas sessões, ele conversa com um sacerdote que fazia sessões ali satanistas. Ele conta ali experiências assim, horripilantes sobre Satanás. E aí foi perguntado sobre a questão da guarda do sábado, né? Ou mais especificamente dos adventistas. Olha o que o sacerdote satanista disse para o homem chamado Roger Morneau. E eu quero ler na íntegra o que está lá no livro. E ele diz assim, o sacerdote satanista: a razão pela qual eles, os adventistas, não caíram no engano
é que eles não são pessoas comuns. Permitam-me explicar, o sacerdote satanista diz. O que vou dizer pode chocar alguns de vocês, mas é verdade. Quer queiram, quer não. O fato de os adventistas celebrarem o sábado bíblico da criação torna impossível que os espíritos os enganem. O Criador dá ajuda especial para eles, bem como grande entendimento espiritual. E assim, nesse sentido, eles são pessoas, não são pessoas comuns. Queridos, eu estava lendo ainda ontem esse texto, e isso me chamou a atenção. Falei, vai dar certinho por isso que eu estou fazendo. Esse livro, ele conta a experiência desse homem chamado Roger Murnau, um ex-satanista que se tornou cristão, se tornou um adventista, e ele relata a sua história nesse livro. E me impressionou em pensar que, ao sermos fiéis à lei de Deus, ela nos torna blindados contra os ataques de Satanás e contra os seus enganos. E aqui, querido, mais uma vez eu quero dizer para você, não estou dizendo que ser adventista é melhor que de outra religião, não é isso. Apenas eu estou trazendo algumas coisas que, ao meu ver, são importantes. E a minha oração e o meu desejo para você nesta noite é que você entenda que Deus espera de você fidelidade. Vai ter um momento que eu quero estudar de maneira mais específica sobre o sábado, tá? Como guardar o sábado em pleno século XXI? Não posso fazer nada no sábado? O que Deus diz sobre o sábado? Tem muita coisa que é falada sobre o sábado que não é verdade. E tem pessoas que acham que não pode fazer nada. Não é assim. Deus, ele nos orienta na sua palavra o que nós podemos fazer. Então, no próximo estudo nosso, nós falaremos sobre o sábado, tá? E nós vamos entender um pouco melhor o porquê do sábado, o que eu posso e não posso fazer e como guardar o sábado em pleno século XXI, tá? Que Deus te abençoe, que Deus te guie, que Deus te ilumine, que você possa realmente aceitar esse chamado de Deus para ser fiel a Ele. Porque Deus espera fidelidade dos seus filhos aqui nessa terra. Que Deus nos abençoe. Amém. Que linda mensagem, pastor. Que Deus continue te abençoando. Realmente é uma inspiração para todos nós. Amém. Nesse momento, iremos cantar o hino Vencendo Vem Jesus. Suas leis, os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Chama os
Logo vem, Senhor Jesus, que a nossa fé possa estar firmada nessa esperança, né? Queridos, mas até esse dia chegar, sabemos que temos que enfrentar provações, dificuldades, perseguições. E nesse momento, mais do que nunca, vivemos um momento difícil na história do mundo. E eu oro para que você realmente possa ser um vencedor, que você possa permanecer firme ao lado da verdade, para que quando Cristo vier a essa terra, ele possa te encontrar fiel e assim você poder estar junto com aqueles que estarão indo para o céu. Feche seus olhos. Eu estava vendo aqui, nós não temos nenhum pedido, então eu quero orar por você nesse momento. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai, nesse estudo de hoje, Senhor, nós fomos confrontados com uma verdade singela, ímpar, mas muito importante para a nossa vida. Sabemos que chegará um momento neste mundo em que haverá uma separação, e não por placa de igreja, não por nome de pastor, mas sim pela fidelidade ao Senhor. E querido Deus, eu queria pedir ao Senhor que o Espírito Santo do Senhor nos conduza a cada dia e nos ajude a verdadeiramente nos prepararmos para que possamos suportar os momentos que daqui em diante estarão à nossa frente e que sabemos que serão tempos difíceis. Por favor, Pai querido, abençoe os teus filhos, conduza a vida de cada um deles. São bênçãos que eu te peço, em nome do nosso Salvador Jesus. Amém, Senhor. Quero agradecer muito a presença de todos, aos nossos amigos que têm sempre nos acompanhado nas nossas classes bíblicas de quarta-feira, ao Humberto, que está sempre aí. Eu não sei se a Mara está, se o pessoal que convida os outros estão aí. Eu até vou fazer um pedido, sempre as nossas lives aqui de quarta-feira, no início já coloquem aí os nossos amigos que estão nos visitando para eu poder mencioná-los, tá bom? É uma alegria poder fazer uma referência aqui a vocês. Vocês são muito importantes para nós, viu? Que Deus possa continuar abençoando vocês. E muito em breve nós estaremos aqui estudando, então, o nosso próximo estudo será o sábado. Por que guardá-lo? Como guardá-lo nesse período que vivemos? E o que posso e não posso fazer. Vai ser muito importante esse estudo. E depois nós vamos fazer uma sequência de 4 estudos bíblicos que nós teremos, que será as 7 igrejas, os 7 selos, 7 trombetas e, por fim, as 7 pragas. Será uma série de estudos que você não pode perder também, tá bom? Queridos, meu abraço a todos de longe, meu abraço virtual. Que Deus abençoe você, você tenha uma noite de descanso e uma semana abençoada na presença do nosso Senhor.